era o bom samaritano? Jesus. E quem era o homem prostrado por terra? Tinha dois significados. Quem era? Éramos nós, era a condição humana, e ao mesmo tempo também era Jesus, que tinha sido enviado pelo Pai e que tinha ficado prostrado, tinha sido roubado da vida, tinha sido maltratado, apedrejado. Em suma, vimos também o significado do fariseu, neste caso sacerdote, fariseu ou levita, que os dois passavam por aquele lugar e que era realmente que nem a lei, nem a religião, nem as tradições seriam e são capazes de trazer salvação a quem quer que seja. Somente Jesus. Toda a parábola do samaritano apontava simplesmente para Jesus. O que aquele perito na lei, advogado, dependendo da interpretação que lhe queiras dar, não foi capaz de entender, que Jesus simplesmente lhe estava a aplicar que somente tens que apontar para quem sou eu. Não para aquilo que eu dou ou não para aquilo que eu faço. E disse-lhe ao final, depois dele ter identificado que sim, o samaritano era aquele que fez o correto e era aquilo correto que havia a fazer, então ele diz, vai, faz isto e serás salvo. Era, por assim dizer, vai e ser como eu. E essa é a vida cristã, é tratar de ser como Cristo. Amém? Eu queria continuar porque há um grande paralelismo entre o Salmo 23 e o capítulo de Lucas, que fala sobre o samaritano. O Salmo 23 fala sobre o bom pastor. E evidentemente que o bom pastor é o bom samaritano. É o mesmo. É o mesmo bom pastor. Mas eu também contei-vos no fim de semana passado e deixámos por dizer algo muito importante também, que foi sobre a história da mulher samaritana. E eu aqui queria começar, antes de passar ao Salmo do bom pastor. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana. Jesus parou sobre o poço de Jacó, sobre o qual, segundo reza a tradição, aí ao lado do poço de Jacó estariam subterrados, enterrados os ossos de José, que tinham um significado especial também. José como o homem utilizado por Deus com a visão para trazer de alguma forma redenção ao povo de Israel num tempo de sequia, num tempo de fome. E ele estabelece uma conversa com aquela mulher samaritana, a mulher samaritana que, segundo algumas pessoas, quando fazem a interpretação e fazem a exposição da parábola da mulher samaritana, dizem que ela foi àquela hora, sim, que era uma hora de calor, mas não é que fosse uma hora que não fosse ninguém, porque realmente à 9ª hora ainda era uma hora muito plausível que fosse pessoas. Se fosse à 12ª hora, provavelmente já era uma hora que não iria tantas pessoas ao poço buscar água. E aí teve um diálogo com Jesus, no qual ela lhe responde, mas como é que um judeu conversa com uma samaritana, de alguma forma, trazendo ao de cima sempre aquela diferenciação que existia entre os judeus e os samaritanos. Significa, todos somos iguais, mas há uns mais iguais que outros. Todos temos os mesmos direitos, mas há uns que têm mais direitos do que os outros. Mas para entender essa parábola, falei-vos que era necessário entender um bocadinho da história de Israel. E todos nós, e falei disto muito rapidamente, e vou falar rapidamente, se não demoro muitos minutos, nos tempos de David e Salomão, o reino era composto, e todos nós sabemos, por 12 tribos de Israel. Mas, a partir do século XI, o reino foi dividido entre as tribos do reino do sul de Judá e as tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém, que era o reino do norte de Israel, que eram compostas por outras 10 tribos. Sendo que o rei Salmaneser de Azaria conquistou o reino de Israel com o objetivo sumo de destruir os sentimentos dos povos conquistados. E então ele levou muitos samaritanos para outras terras que eram de seu domínio. E trouxe estrangeiros das suas terras para Samaria. Então, a partir daí, os samaritanos começaram a casar-se com mulheres estrangeiras.
E vieram dessa mesma forma estrangeiros para se casar com as samaritanas. Por isso, os judeus os consideravam impuros. Sendo que também da mesma forma, quando os judeus foram também de alguma maneira tomados sobre os diversos impérios, aconteceu-lhes os mesmos. E isso foi a razão pela qual a mulher samaritana encontrou-se de certa maneira chocada, sendo que os judeus consideravam os samaritanos impuros e nem sequer conversavam com eles. Mas esta mulher do texto representava nada mais, nada menos para Jesus os 5 povos que dominaram Samaria ao longo da história. E pode estar escrito, se quiseres ver, em 2 de Reis, capítulo 17, verso 24, não é para que tu abras a Bíblia, mas toma nota e confere. Quando se refere aos 5 maridos da mulher samaritana, refere-se aos 5 povos, Cuta, Ava, Amate e Sefraim. E naquele momento a mulher encarava a Jesus. E a mensagem de fundo que está naquela passagem de Jesus com a mulher samaritana era a redenção que Jesus vinha trazer a Samaria através daquela mulher. E aquela mulher representava todo o povo samaritano. Tal qual quando a palavra de Deus nos apresenta a igreja é-nos apresentada pelo símbolo feminino, não masculino. Desta mesma maneira, o povo samaritano é-nos representado por uma mulher. Aquela mulher que aparentemente tinha um mau testemunho, porque já tinha tido 5 maridos e neste momento encontrava-se numa relação com um 6º homem do qual não era marido. Amém? E a mensagem de fundo, pano de fundo da mulher samaritana é que Deus, agora Jesus Cristo, Deus, o Deus vivo, estava perante ela e estava-lhe a dizer, ok, eu sei que o povo, tu, mulher samaritana, simbolismo do povo samaritano, já foi dominado por 5 povos. Mas eu agora estou diante de ti, sou o único que te vem trazer liberdade, sou o único que vem dar-te a água que te vai tirar toda e saciar toda a tua sede. Esta era a mensagem que pode trazer liberdade. Eu venho trazer-te salvação, salvação da opressão, salvação da tradição que vos considerem puros. Eu, judeu, venho trazer-te essa mensagem. Judeus, Jesus diz à mulher samaritana, eu sou o Senhor, o dono, aquele que pertence a este povo. E Ele vem trazer de volta a Samaria a dignidade de um povo que era um povo judeu, que tinha perdido a dignidade ao longo da história por ter sido dominado por 5 povos, 5 maridos. E agora vem o derradeiro, que é Jesus Cristo, que lhe vem trazer a liberdade. Amém? E isto é o pano de fundo. Ele vem trazer a água e ele diz, agora já, eu sou para todos, a salvação é para todos, esta água é para todos e todos aqueles que beberem desta água jamais terão sede. E o povo de Samaria pode receber salvação. E sabemos que o fim daquela história é que aquela mulher entra na cidade de Sicar, sendo que naquela cidade entraram os mesmos 12 discípulos que caminhavam dia e noite com Jesus. O simbolismo, uma vez mais, da religião e da lei, daqueles que estavam preparados para exercer o ministério. E entraram naquela cidade que tinha sido dominada por 5 povos, 5 maridos, que estava cheia de adoração errónea, falsa, porque eles guardavam a lei de Moisés, simplesmente, inclusive, adulteraram algo da lei de Moisés, inclusive, na sua forma de estar e de adorar. E esses homens estiveram lá e não foram capazes de fazer nada porque eles estavam única e exclusivamente preocupados com o seu estômago. Tal qual como a palavra de Deus diz, que nos últimos tempos virão homens que serão amantes de si mesmos e que serão dados ao ventre, terão amor pelo seu ventre, por aquilo que comem, por aquilo que vestem, pelas aparências. E aqueles discípulos entraram em Sicar preocupados com o comer, saíram de Sicar preocupados se Jesus tinha comida e ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aquela mulher, porque teve um encontro derradeiro com o Deus vivo, com aquele que saciava a sede, com aquele que vinha trazer redenção, não uma mulher, mas sim a um povo que fazia parte dos judeus, entrou naquela cidade e trouxe uma cidade inteira à presença de Jesus Cristo.
Amém. Esse é o poder do encontro com o bom samaritano e com o bom pastor. Queria convidar-vos então que entrássemos no Salmo 23 e vamos orar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Quero agradecer-te a oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, e podermos estar à volta da Tua palavra, meu Deus. Poder meditar em Ti, Senhor, poder esquadrinhar as Tuas Escrituras, meu Deus, e receber de Ti. Tu és o pão de vida, Senhor. Tu és a água que sacia, Senhor, toda a nossa sede, Pai. Vivifica-nos através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que não saiamos deste lugar da mesma forma, Senhor, como entramos. Que não estejamos procurando nenhum atalho, Senhor. Senão que entremos, Senhor, através da porta que és Tu, Senhor. Tu és a porta das ovelhas, Senhor. Tu és o bom pastor. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, como ovelhas, Senhor, seguir-te, meu Deus. Senhor, por esse caminho estreito, meu Deus, que nos leva à salvação. Assim, Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua palavra, abençoa todos aqueles que aqui estão ouvindo, aqueles que nos ouvem através dos meios da web, Senhor, e da rádio, Senhor, aquelas pessoas que nos veem, Senhor, através da internet, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Proclama o Teu reino, a Tua justiça, Senhor. Que seja feito aqui na terra tal como no céu, Senhor. E que o Teu reino venha a nós, Senhor. E sobre todas as coisas, perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles a quem temos ofendidos, e não nos deixes cair em tentação. No nome de Jesus. Amém. O Salmo 23, o bom samaritano. Jesus, aquele ao qual dizia, bem, bom mestre. Sim, e ele era bom. E ele é bom. Deus é bom, amém? Gosto muito do dito em inglês que diz, God is good all the time. All the time God is good. Amém? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. De todas as coisas terei falta. É? Nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas de justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra ou trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás. Tu estás? Tu estás? Comigo, este horário. A Tua vara e o Teu cajado me protegem, me dão alento. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungido a minha cabeça com óleo. Sei que a misericórdia, a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, ou estarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Atribui-se este Salmo 23 de quando David estava rodeado por inimigos, rodeado por os seus perseguidores enviados pelo rei Saul. Williams, um teólogo, diz que uma só vez foi quando David entoou este salmo e entoou-o em perfeita sintonia com Jesus. De outra forma é dizer que era a voz de Jesus. A voz de Jesus, similarmente, quando ele passou pelo momento mais sombrio da terra. Qual foi? Pelo seu Getsemani. Prensa das azeitonas, prensa das olivas. Aí onde ele foi prensado, onde ele orou, onde ele chorou, até gotas de sangue, e pediu ao Pai, se possível que passe de mim esta copa, mas ante todas as coisas que se faça a Tua vontade. Amém? Também foi esta sintonia terrestre. Mas ele sabia que o Senhor era seu pastor. O tema de fundo do Salmo 23 não é o que Deus pode fazer por ti, não é o que Deus pode fazer por mim, mas sim quem é Deus. Quem é Ele? Quem é Deus? Hoje em dia as pessoas estão sempre a pensar e tratam sempre de interpretar as coisas em que o que é que Deus pode fazer por mim? O que é que Deus pode fazer por mim? O Senhor é meu pastor. Fala-se sobre, e falamos sobre o bom samaritano, e todos nós queremos tratar de fazer coisas. Fazer coisas como que o fazer alguma coisa seja aquilo que nos vai dar uma identidade. Não será aquilo que nós fazemos que nos dará uma identidade. Aquilo que nós somos dará uma identidade àquilo que fazemos. É totalmente ao contrário. Amém? Aquilo que tu és ficará impresso naquilo que tu fazes. Não é aquilo que tu fazes que te vai dar uma identidade a ti. Amém? Amém? Não é porque falamos de certa maneira amém e aleluia
que isso nos vai dar a identidade de filhos de Deus. É porque somos filhos de Deus, podemos então dar-nos a conhecer pelos frutos, tal como diz a palavra de Deus. Não pela forma como falamos e muito menos pela forma como vestimos. Amém? Mas sim pelos frutos, diz a palavra do Senhor, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Amém? Amém, irmãos? Então diz a palavra do Senhor, diz no verso 1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Consequentemente implica-se aqui a confiança inabalável, traduzida em fé. Não se pode ver, mas eu tenho a esperança inabalável de que será assim feito, será levado a cabo. Em Hebreus 13:20 diz que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, nosso grande pastor das ovelhas, diz comigo, pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança, vos conceda aquilo que precisam para realizar a sua vontade e que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém? Eu vou parafrasear este verso para que tu entendas aqui que não é acerca daquilo que tu fazes, mas é acerca daquilo que Ele é em ti, que vai te dar a identidade para que tu possas produzir frutos. Amém? Estamos aqui, irmãos? Diz em Hebreus 13:20 que o Deus da paz que ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, que selou com o seu sangue a eterna aliança, Ele vos conceda, a quem? A quem é que vos concede? A nós, filhos de Deus, ou suas ovelhas, tudo aquilo que precisam para realizar a sua vontade. O que é que Ele nos concede? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para quê? Estamos aqui? Para realizar a sua vontade. Porque muitas das vezes a palavra de Deus ensina-nos: pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos vossos deleites. Amém? Então diz a palavra do Senhor, vos conceda aquilo que precisam para realizar a sua vontade, em Hebreus 13:21. E que Ele faça, Ele quem? O bom pastor. Ele faça em nós, por Jesus Cristo. Qual é que é o meio da operação? Jesus Cristo. O que é agradável à sua vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, qual é que é o núcleo central? O bom samaritano, o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, Jesus. Jesus, o grande pastor das ovelhas, Jesus, a porta das ovelhas, Jesus, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Amém? Porque as ovelhas, nós somos equiparados às ovelhas, porquê? Porque as ovelhas por elas mesmas são indefesas. Elas não podem fazer muitas coisas. Jesus não respondeu se tu reparas, quando Jesus foi acusado, Ele respondeu aos seus acusadores. Pois, tu és o rei dos judeus. Pois, se tu dizes que eu sou, tu mesmo. Não respondeu. Ele esteve sempre em perfeita paz. Ele esteve sempre preocupado sobre todas as coisas em fazer a vontade do Pai. Então Ele vai nos dar sempre tudo aquilo que precisamos para cumprir a sua vontade. Por isso diz, Ele, Senhor, meu bom pastor, nada terei falta. Vai-me levar a verdes pastos, vai-me fazer repousar, vai-me dar a sua paz que sobrepassa todo o entendimento e vai conduzir-me a águas tranquilas, a sítios onde eu possa saciar a minha sede, águas de tranquilidade, para que me restaure o meu vigor, mas para isso eu tenho de escutar a voz de Jesus. Tenho que estar bem patente, tenho que entender que não é a igreja como instituição, que é o Salvador, que é o bom pastor, não é a hierarquia eclesiástica, não são as normas que salvam. Estamos aqui, irmãos? Tal como isto está exatamente representado
na história do bom samaritano. O sacerdote e o levita, que representavam a lei e a velha aliança, não puderam fazer nada, passaram de largo. Não puderam e não podem fazer nada. Não trazem salvação, não trazem liberdade, não conduzem ao Pai. Amém? Eclésia, não. Igreja de Cristo, relação. Tudo passa porque hoje em dia todas as pessoas querem obter o seu sentido de valor de uma forma errada. Toda a gente quer ser reconhecida de uma forma errada. É totalmente erróneo. Querem obter as coisas de uma forma, de um sistema de acordo ao mundo. Têm sempre uma contínua necessidade de comparar-se com as outras. Colocam sempre os olhos nas coisas das outras. Colocam sempre os olhos nas coisas que estão em destaque. Entram em declínio moral, ético e da sua própria alma. Não encontram o verdadeiro peso que existe no pecado. A pior coisa que existe dentro da alma humana e dentro da igreja é que não dão o peso necessário ao pecado. Não identificam o pecado. Querem identificar as coisas erradas nos outros, mas não conseguem identificar o pecado. O pecado é assombroso, o pecado mina de dentro para fora, o pecado destrói as famílias, o pecado destrói através da internet, através da pornografia, através daquilo que vês, através de um montão de coisas. E quando tu te das conta, estás embrenhado em teias do pecado que está-te a sugar para baixo. E depois tens nome de que vives, mas estás morto. É terrível. E as pessoas continuam a passar a vida em ansiedade, em esforço, para demonstrarem que alcançam um valor, que reconhecem, alcançam posições em circunstâncias inadequadas, em vez de estarem adequadamente em confiança ao pastor das ovelhas. O exemplo da vida é tremendo quando os seus irmãos não estavam conformes que ele fosse aquele que foi ungido. Quando ele foi à frente da batalha e escarneciam contra ele. Mas também o exemplo da vida é tremendo quando mais à frente, depois de ser ungido, depois de estar como rei, homem de batalha, homem que tinha um coração como o de Jeová, pensou que tudo aquilo era dele. E cometeu o grande erro. E toda a gente pensa que o erro de David foi que ele agarrou a Betsabé e tomou-a para adulterar com ela. Não. Está atrás disso. O erro de David foi pensar que ele era dono das pessoas ao ponto de poder chegar e agarrar a Betsabé, ao ponto de depois a seguir poder mandar assassinar o seu marido. E isso muitas das vezes ocorre no dia de hoje, quando as pessoas são simples utilitários, debaixo de siglas e debaixo daquilo que podemos dizer, bom, aquilo que fazemos é superior a tudo demais. Há uma identidade que está, e essa identidade está no bom pastor e no bom samaritano, o pastor à porta das ovelhas, Jesus Cristo. Nele há uma segurança absoluta, e aí é onde nós devemos ter bem a nossa identidade e devemos repousar e devemos estar tranquilos nele. E quando estamos ansiosos, devemos prostrar a nossa ansiedade diante do altar de Deus e colocar a sua coroa, porque Ele é o bom Pai, o Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem variação. Em João 10:11 começa por dizer assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Diz comigo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em seguida começa a dizer o assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, logo que vê chegar o lobo, abandona-as e foge. E o lobo apodera-se delas e põe-se em fuga. O assalariado não se preocupa com as ovelhas porque o assalariado só se interessa pelo salário, pelo benefício. O assalariado só se preocupa pelo benefício que pode tirar do quartel das ovelhas, nada mais.
Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me a mim. Conheço-as tão bem como o Pai me conhece a mim e eu ao Pai. E é por isso que eu estou disposto a dar a minha vida por elas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Afirmações contundentes de Jesus. Amém? Que engraçado que aqui vemos outra vez plasmado, uma vez mais vemos plasmado o princípio que está implícito e explícito na parábola do bom samaritano. Aquele homem que ia caminho, ninguém sabia qual era a sua identidade, mas foi saqueado pelos lobos, foi saqueado, roubado, deixaram-no prostrado no caminho. E aquele homem é exatamente a figura de Cristo que deu a vida. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas, no entanto, todos aqueles que são gentios foram então injertados na vida que é Jerusalém. O samaritano que é Jesus, movido a compaixão, que pagou o preço para que todos tivessem a oportunidade de restaurar a sua condição. Esse homem que também simboliza a humanidade caída, morta nos seus delitos e pecados, mas por aquele preço pago por Jesus. A dualidade de simbolismo daquele homem mostra exatamente o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Estamos aqui, irmãos. O bom samaritano e o bom pastor. Totalmente juntas estas palavras. Quando as ovelhas estavam a pastar, literalmente, esfolavam-se, esfolam-se muitas vezes, picavam-se à procura da erva, o pastor então, aqui vemos mais uma vez implícita a parábola do bom samaritano que agarrou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura, levou-o até à pousada e gastou sobre ele o azeite, vinho, gastou ali todas as coisas. O pastor, uma das coisas que fazia é que ele vertia o azeite sobre as feridas das ovelhas, nomeadamente para as tratar. Porque as ovelhas sempre necessitam ser guiadas, necessitam de um bom pastor. E aqui afirma-se bem, ele é o bom pastor. E no verso 16 de João 10 diz, tem ainda outras ovelhas que não são deste curral. E aqui estava-se literalmente a referir de uma forma profética àquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Preciso de as conduzir também. Elas hão de ouvir a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Não haverá diferentes povos. Já não haverá samaritanos e judeus por um lado. Haverá um só povo. Já não haverá judeus e gentios e romanos. Um só povo. Porque essas outras ovelhas que eu tenho haverão de ouvir a minha voz. Essas ovelhas, provavelmente alguma das ovelhas que ainda não sabem que são ovelhas, alguma das pessoas que provavelmente ainda não aceitaram ao Cristo ou não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, hão de ouvir, estão a ouvir uma voz. Pensam que é a voz de alguém que está a dar simplesmente uma mensagem, mas essa é a voz de Jesus. E tu haverás de ouvir essa voz e passarás a ser parte desse rebanho, de um só rebanho, e trazes um só pastor. E esse bom pastor deu e dará sempre a vida por ti. Mas há uma coisa, eu compartilhei isto aqui há algum tempo atrás e quero rematar nestas coisas. Há uma coisa que um bom pastor, que o ministro do Evangelho sempre faz. E cada vez falta mais isso nas congregações. Um bom pastor necessita de corrigir as ovelhas, porque as ovelhas são dadas tendencialmente a deambular na sua peregrinação. É algo que nós devemos ponderar quando estamos a ser guiados pelo bom pastor. O bom pastor corrige sempre, sempre. Há sempre, e é na correção que tu vês exatamente qual é a atitude da ovelha. É na correção que tu vais identificar se é ovelha ou se na verdade já é bode ou se às vezes já se transformou em cabrita, não é? Ou cabrito. É na correção. A palavra de Deus faz-nos recordar, no autor da Epístola de Hebreus, diz, será que já esqueceram as palavras de ânimo de Deus
que vos dirige como seus filhos, meu filho considera seriamente, diz comigo, seriamente, a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender. Porque o Senhor corrige aqueles que amam e castiga aqueles que têm por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção de Deus que vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Sim, qual é o filho a quem o Pai não corrige? Amém? Não sei se és pai, mas se és pai, tens que corrigir. Não sei se exerces ministério, mas se exerces ministério, tens que corrigir. A palavra de Deus ensina-nos. Corrige o menino desde pequenino e ele será de coroa mais adiante. Amém? Ensina em Provérbios. E se tu não estás a ser corrigido, então terás que questionar-te se és um filho legítimo de Deus ou não. Se fazes parte do rebanho das ovelhas do bom pastor ou não, porque poderá ser que te tenhas tornado ilegítimo. Poderá ser que te tenhas desviado. A questão é que nós devemos de mudar a forma como encaramos as correções. Cada vez mais as novas gerações, já desde a minha, não nos podiam dizer nada. Vais dizer qualquer coisa? Já sei. Epá, não me digas mais. Para quê? Já sei. Olha lá. Não, já sei. Há um síndrome do eu sei tudo. Não vale a pena já. Iniciares alguma conversação com alguém. É como, para que vais corrigir o servo? É como quereres dizeres ao leopardo que lhe queres tirar as pintas. Não, é complicado. Quando tu confrontas ou discordas com alguém, então começa, não, este irmão não me ama. É porque você não me ama, pastor. Você está-me a dizer, você está-me a confrontar com ele. Você não me ama, isso não é amor. Então o que é amor? Explique-me lá o que é amor. Pensam automaticamente que estás contra ele. Lá falam, oh irmão, você deve ter qualquer coisa contra mim. Oh irmão, veja lá, você não... Oh, caro amigo, as coisas são... A Bíblia diz isto, isto e isto, irmão. Ou seja, quando você está a fazer certas e determinadas, tem estas certas e determinadas atitudes, isto não... Eu não lhe posso dizer outra coisa. Eu não posso fazer vista alheia. Isto é pecado. Diz lá na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E há muitas das vezes, há pessoas então que estão no rebanho que essas nem permitem que o pastor chegue a nós para corrigir-nos. E perdemos inúmeras, e essas pessoas perdem inúmeras oportunidades de ter mudanças na sua vida. Agora, quando nós sentimos o convencimento por parte do Espírito Santo de Deus, então entendes que não está ninguém contra ti e que Deus está por ti, está a tratar contigo. Porque o bom pastor está a usar alguém para corrigir-te como ovelha. E claro, dizem, a desculpa é, não me aceito. Não, Deus aceita tal qual como tu és. Deus ama-te tal qual como tu és. Mas Ele ama-te demasiado para permitir que tu continues tal qual como tu és. Porque o caminhar cristão, o caminhar e a peregrinagem de um filho de Deus é para que sejamos como Ele é. Então temos que estar numa simbiose de mudança. Não, é que eu sou assim. Pois é, assim, Deus ama-te como tu és, mas Ele ama-te muito para que continues assim, no mesmo estado, continuamente assim. A questão é que naquele então, quando David escreve este salmo inspirado acerca do bom pastor, os pastores tinham casos de ovelhas que saíam em direção a precipícios rochosos. E então ele tinha que ir atrás, tal qual como apresenta a parábola o Senhor daquele que ele é, aquele homem que tendo 99 ovelhas e uma não deixava as 100 ovelhas, uma ia e não deixava as 99 para irem pós delas, ia ou não ia? Exatamente, reflete-se também de acordo com o princípio do bom pastor. E esses pastores deixavam todas as outras ovelhas para irem pós daquela ovelha que se queria transformar em cabrita, que ia para as rochas, começava a subir as rochas e muitas das vezes encontrava-se num precipício e já não podia fazer nada. Então o que é que fazia o pastor? O pastor agarrava na ovelha e o que é que fazia? Alguém sabe o que é que fazia?
Eu já compartilhei uma coisa destas aqui. O que é que ele fazia? Partia-lhe uma perna. Partia a perna, levava de novo ao redil, vendava-lhe a perna, e depois então vemos aquela fotografia sempre muito famosa, cá por aí num montão de postais cristãos, católicos, disto e do outro, de Jesus Cristo com uma ovelhazinha aqui, com ela com a perna aqui. Não se recordam? Quantos é que já viram essas postais? A fotografia de Jesus com uma ovelha aqui. E o que é que acontecia? É que essa ovelha, a partir dali, iria sempre recordar do precipício. Mas mais importante, nunca mais se iria afastar do pastor. Porquê? Porque iria sentir sempre o tempo que esteve sobre as costas do pastor, a sentir o latir do seu coração enquanto ele a curou. Estamos aqui? Iria sentir essa proximidade, esse amor. Eu não estou a dizer necessariamente que tínhamos de partir uma perna, mas às vezes não veria mal a algum que... Mas o Senhor saberá, e o Senhor é que tem toda a soberania. Há aquelas pessoas que estão sempre à defensiva. E às vezes as que estão mais à defensiva são aquelas que surgem mais certas e determinadas circunstâncias na vida. Deus saberá porquê, porque Deus, como diz o bom ditado, escreve direito por linhas tortas. Mas não temos que nos esquecer que a palavra de Deus incita-nos que sejamos luz, que sejamos sal. E tens que entender que possivelmente Deus quer te corrigir em atitudes pequenas para que te evite uma grande caída. E muitas vezes aquilo que causa que não sejamos corrigidos é o nosso próprio orgulho e faz com que percamos muitos milagres. Então eu quero convidar-te e deixar-te uma frase que já disse várias vezes. Luta contra a tua suscetibilidade. Porque essa suscetibilidade normalmente leva-te a uma inatividade de crescimento. És tão suscetível, que ficas inativo no teu crescimento. Mas não é no teu crescimento pessoal, é no crescimento de Cristo em ti. Luta contra essas suscetibilidades. Porque há pessoas, cristãos, ovelhas que são tão suscetíveis que não lhes podes dizer nada. Não lhes podes corrigir, não lhes podes dizer nada. Mas eu acredito que o Senhor continua a procurar homens e mulheres que são pessoas comuns, que estão dispostos a ouvir as suas vozes. Porque Ele é o bom pastor. Mas Ele diz que as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E Jesus exalta o humilde, mas rejeita o soberbo. E se tu resistes à correção da mão do Senhor, se tu resistes à palavra de Deus, és tu que estás a tornar-te soberbo para com Deus. És tu que estás a perder a oportunidade de ser influenciado pelo poder e a ação de Deus. Não estejas assim. Porque te defendes? Sabes perfeitamente que Deus amou ao mundo de tal maneira. Quero fazer-te a pergunta, vais permitir que o Espírito Santo de Deus traga-te o convencimento? Vais permitir que o bom pastor te fale, te corrige, te insta? Porque diz, mesmo que andes por vales de sombra e morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque a sua vara, a sua correção e o seu cajado, o seu consolo, me infundirão alento. Me darão força para seguir. Paulo escrevia a Timóteo, peleja a boa fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão, diante de muitas boas testemunhas. Amém? Peleja a boa batalha, irmão. Não te venhas abaixo. Permite que a palavra de Deus venha à tua vida. Venha como uma vara, venha como um cajado, porque vem sempre das duas formas. Porque o pastor corrige. Sim, corrige. Mas o pastor também protege. O bom pastor corrige e o bom pastor protege. Onde quer que vás, Ele vai estar contigo. A mão de Deus continuará sempre a proteger-te. Vejamos, isto está implícito na parábola do bom samaritano. O óleo do Espírito Santo, aí vendou as suas feridas. O óleo cobriria também as feridas das ovelhas.
O óleo do Espírito Santo que vinha para quebrar todo o jugo de maldade, tal como está escrito em Isaías. O vinho também vinha aí para sanar. O vinho também é o símbolo da sangue de Jesus Cristo, que veio para limpar todos os nossos pecados. O vinho que é sinónimo da alegria da salvação e da plenitude do batismo do Espírito Santo. E a hospedaria, que vimos isto exatamente também na parábola do bom samaritano, que é a igreja. E tu e eu somos a igreja para termos o coração com as portas abertas, para que muitos possam entrar e conhecer e relacionar-se com Cristo Jesus. O pastor vertia o azeite nas ovelhas para protegê-las nos pastos, para que não se picassem, para que não se ferida. E o Senhor é o nosso pastor, e Ele vai diante de nós. O pastor vai diante de nós, e Ele também é a nossa retaguarda. Quer dizer que o Senhor é tão bom pastor que Ele protege-nos de nós mesmos. Diz à pessoa que está ao teu lado: o Senhor protege-te de ti mesmo, embora tu não o possas entender. Diz à tua pessoa que está ao teu lado: há orações que Deus não te responde porque Ele está a proteger de ti mesmo. Diz-lhe: há muitas portas que se te fecham porque Deus está a proteger de ti mesmo. É Deus que te protege de ti mesmo. No entanto, vivemos numa sociedade e num mundo que só nos quer infundir medo. Medo. Já me estão a fazer... Vivemos num mundo que só nos quer fazer medo. Quer fazer-nos querer aos pastores de igrejas, aos cristãos, querem-nos fazer entender: a igreja está a esmorecer. Como dizem, em Portugal fecharam não sei quantas igrejas. Estamos a minguar, somos insignificantes. Não, temos uma grande significância. Temos uma grande significância, temos tamanha insignificância que o inimigo nos ataca tanto. Agora, a palavra do Senhor diz que irá diante de nós, tal como diz em Isaías 52:12, o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Isaías 58:8 diz: e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Tu tens um pastor. Tu tens um pastor, que não é somente o pastor da tua congregação. Tu tens o bom pastor que deu a vida por ti, continuará sempre, está sentado à direita do Pai. Deus protege-te de coisas que tu nem podes imaginar. Ele protege-te das coisas, Ele protege-te de ti mesmo, Ele protege-te dos principados e das potestades. E quero dizer-te mais uma coisa: Ele protege-te de maus pastores. Maus pastores, sim, porque há maus pastores. Em Ezequiel 34, do 9 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do seu rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem. Ele levar-me-á a lugares de verdes pastagens, e aos altos montes de Israel serão a terra onde pastarão, e ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel, e eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Amém. É lógico que a palavra de Ezequiel está a falar de uma forma profética sobre aquilo que há de acontecer na segunda vinda do Senhor, mas é uma palavra transversal a todo o tempo, que traz uma advertência aos pastores de qual é a função ministerial de reunir as ovelhas, de cuidar as ovelhas, de cuidar delas com justiça. Amém? Amém? Procurar pastos tranquilos, procurar guiá-las, tomar conta delas, fazê-las deitar-se e repousar.
procurar as perdidas e às fortes, levá-las ao lugar do quebranto, apacentando-as com justiça. Reunir o povo. Porque, irmãos, quando havia tradição, então, naquela tradição, quando tinhas convidados, então juntava-se à mesa. E terminamos o Salmo, quando diz, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda, diz o salmista. Porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E aqui cumpre-se mais uma palavra profética de Ezequiel, no mesmo capítulo, versos 24 ao 28. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo David será líder no meio delas. Está a referir-se a Jesus. E eu, o Senhor, farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens. Já deixará de haver perigo, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu, digo-lhes comigo, eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina, em torno da minha presença. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas, diz comigo, chuvas de bênçãos. Haverá chuvas de bênção. Amém. É uma promessa tremenda. Árvores do campo produzirão o seu fruto e a terra produzirá a sua safra. E as ovelhas, diz comigo, as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas, as cargas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escraviza. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as viverão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Amém. Põe-te de pé, irmão, em onde estás. Porque é uma tremenda promessa. É uma tremenda promessa. Ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. O meu cálice transborda, dizia o salmista. A misericórdia me acompanhará e habitarei na sua casa por longos dias. Amém. É uma promessa de bênção para aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, para aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitos conhecem o Salmo, mas na realidade necessitam conhecer o bom pastor. Muitos conhecem as músicas, mas necessitam conhecer o bom samaritano, o bom pastor. Necessitas conhecer a Jesus. Necessitas ter esse encontro derradeiro. Quero convidar-te a que tu feches os olhos nesta manhã. Aquilo que tu necessitas é ter uma identidade em Cristo. Tu não necessitas nada mais do que essa nova identidade em Cristo Jesus. Poderás dizer, não, mas eu já aceitei. Sim, mas provavelmente será que estás a caminhar paralelamente ao caminho, porque muitos estão no caminho e outros estão paralelamente aos caminhos. Tu tens que conhecer o que é viver abundantemente, descansado, guiado pela vara e pelo cajado de Deus. Isso que corrija, que dá alento, o bom pastor que deu a vida por ti, o bom pastor que te guia a ouvires a sua voz. Porque Jesus ama-te. Esse é o primeiro ponto. Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele ama-te. Porque estando tu ainda morto nos teus delitos e pecados, Ele já te amava aí. Quero dizer que hoje é dia de salvação. E se hoje ouviste a voz de Deus, não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Ele deixou todas as outras ovelhas para virem pós de ti. Ele continua a passar, a ir uma e outra vez. A palavra de Deus diz que somente basta uma coisa, basta que tu creias com o teu coração, crê com o teu coração para com a justiça e com a tua boca tu podes confessar para a salvação. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Porque não há diferença entre judeus ou gentios. Não há diferença entre portugueses, africanos ou chineses. Porque o Senhor a todos abençoa ricamente, a todos aqueles que invocam o seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E nesta manhã eu quero convidar-te a que tu tenhas a ousadia de fechares os olhos em onde estás e que tu possas levantar as tuas mãos ao céu e que possas invocar a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, porque
porque hoje é dia de salvação. Hoje é tempo oportuno, porque Deus te amou tanto, Ele ama tanto, que não quer que tu continues da mesma forma como estás. Hoje é dia da tua salvação, hoje é dia de alegria, porque quanto basta que se um pecador se arrependa, se fará festa nos céus, mais que os 99 justos já tenham salvo, e é dia que tu possas crer com o teu coração, é dia que tu possas apresentar-te diante de Deus, tal e qual como tu és, aí arrependido de todos os teus pecados, porque a sua sangue derramada na cruz do Calvário é oportuna para limpar-te, para sarar-te, para restituir-te, para redimir-te, que Ele já o fez, assim que tu possas nesta manhã invocar a Jesus, porque então serás uma nova criação e todas as coisas velhas passarão e eis aqui que todas as outras coisas serão feitas novas. Amém? Eu quero convidar-te nesta manhã, se tu queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, basta somente que aí onde estás, tu ponhas a tua mão direita sobre o teu coração e levantes a tua mão esquerda aos céus, para que faças aliança, tal como aquela mulher samaritana. Eram 5 esposos, foram 5 os povos que dominaram Samaria, mas aquele encontro derradeiro com Jesus mudou tudo. Ela entrou naquela cidade e uma cidade inteira veio a receber Jesus Cristo e tiveram um encontro que transformou um povo que era rejeitado, passou a ser aceite, um povo que estava destituído, passou a ser incluído. E Deus quer incluir-te na sua família da fé, Deus quer incluir-te no seu rebanho das suas ovelhas, para que tu possas ouvir a sua voz. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, Senhor, proclamamos salvação, Senhor, nestas vidas. Te agradecemos. Deus te abençoe, Pai, no nome de Jesus. Tu toca estas vidas, Senhor. Estas vidas que agora confessam o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, toca-os, Pai. Toca-os. Agora diz comigo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício que fizestes por mim. Ser propício a mim nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque eu entendo que todos os meus pecados estão perdoados. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Tu és o meu bom pastor, Tu és meu Senhor e meu Salvador. É por graça, Senhor, não por obra. Ajuda-me, Senhor. Eu quero caminhar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero viver para Ti. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor nesta manhã, porque Ele reina, Ele vive